sim, muita gente que consegue, perceber a pessoa além da gagueira. E esse é só né, uma apresentação rápida, de quem eu sou e por que eu estou aqui, falando com tanto amor e tanta paixão sobre gagueira. Obrigada pelo convite, Astrid, é uma honra para mim estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história e da minha vivência com a gagueira. Obrigada, Raquel. A gente quer saber do livro também, né? Acho que você vai falar no decorrer aí. Viviane Gandra. Olá, olá, bom dia. Eu me chamo Viviane, eu sou pessoa que gagueja desde os 4 anos de idade. E aí eu graduei em Serviço Social e Letras, fiz mestrado em Estudos Culturais e fiz o doutorado em Educação na PUC. E há mais ou menos 15 anos eu sou professora efetiva da Universidade Estadual, né, de Montes Claros, Unimontes. Faço parte da Associação Brasileira de Gagueira, a Abra Gagueira. Eu tenho um grupo de apoio, né? Eu modero o grupo de apoio de pessoas que gaguejam de Montes Claros e faço parte também, eu integro o comitê científico da Abra Gagueira. Interessante falar que eu sou professora de cursos de graduação e de pós-graduação em estrito sensu. E atualmente eu estou no mestrado em educação e eu discuto as linhas assim, né, de inclusão. E eu tenho levado a gagueira para a academia, né? E muitos, né, surpreende quando eles percebem que eu sou uma pessoa que gagueja, né? Porque muitas vezes a pessoa que gagueja acaba não trabalhando em espaço de fala, né? E eu estou nesse espaço de fala para ser a voz, não só minha, mas sim de todas as pessoas que gaguejam. Isso é um pouquinho quem sou eu. Maravilhoso, Viviane. Muito obrigada. Maravilhoso. Beatriz Paiva Bueno. Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Sim? Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui, Leila, que delícia te ver. Bom, eu sou Beatriz, sou professora da Universidade Federal Fluminense, aqui do campus de Nova Friburgo. Me formei pela PUC São Paulo, também fiz mestrado e doutorado também pela PUC. Trabalho na saúde coletiva, na saúde mental, né, especificamente, e sou professora junto com a professora Simone Barreto, da parte de disfluência, né? Sou eu que acabo fazendo essa parte teórica, e sou supervisora das 2 clínicas generalistas que temos aqui na universidade, e, portanto, recebo, né, uma população que tem disfluência. Na sua maior parte, eu pego os adolescentes e adultos, porque como nós temos a específica para a infância acaba chegando mais ali para as clínicas que são específicas. Então, tenho um trajeto aqui na universidade de 9 anos, formada há 30 anos, e destes, né, 9 sou apenas docente. Antes disso, eu era fonoaudióloga clínica, sempre generalista, e trabalhei também aí no antigo hospital psiquiátrico, acompanhando a reforma psiquiátrica. Então, mais ou menos aí o meu percurso nessa área, e vamos conversar bastante sobre isso. Maravilhoso, Beatriz. Obrigada. Nós somos os únicos públicos aqui no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro. Precisamos de mais universidades com bons ambulatórios e públicos, né? Daniela, diga. Oi, Leila, tudo bom? Muito obrigada aí pelo convite, Sandra, Astrid, comitê, sociedade, incrível a iniciativa, o tema, estou apaixonada hoje, o fórum está maravilhoso, muito bom rever, reencontrar muitos amigos queridos aqui. Bem, eu sou a Daniela, sou fonoclínica, sou especialista na área da fluência, sou uma das fundadoras da Associação Brasileira de Gagueira, diretora da oficina de fluência, tenho uma experiência pessoal aí também como esposa, né? Meu marido gagueja, meu sogro gagueja, eu tenho 2 filhas que gaguejam, e a minha trajetória assim na gagueira começou ainda na graduação, né? Mais especificamente, teve uma pessoa que foi trabalhar na casa da minha mãe que gaguejava e eu fui levar para a USP para fazer a ficha dela.
para entrar no laboratório de fluência, e quando a gente estava coletando os dados, a gente descobriu que essa família tinha 14 irmãos gagos. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa, entrei, né, nessa área, me apaixonei por essa área, fui fazer meu mestrado na área de avaliação. A gente não tinha ainda no Brasil um instrumento padronizado para avaliação da fluência, né? E eu acho que esse foi um momento, para mim, muito transformador, porque a gente foi coletar os dados, mas o que a gente escuta na avaliação é a história das pessoas que gaguejam, né? E histórias que tinham, assim, fios muito em comum, né? Histórias de muita procura por atendimento, de muita falta de informação, de muita solidão. E eu acho que isso foi assim algo que, além, né, da avaliação quantitativa ou qualitativa da fala, era aquilo que a gente tem nessa escuta e na história de vida dessas pessoas, que foi algo que foi tão transformador assim na minha vida. E eu me lembro de ficar assim inconformada. Eu falei, não é possível que todo mundo vai ter que passar por isso de novo, e de novo, e de novo. E aí, por uma coincidência dos destinos, né, os astros todos ali estavam todos alinhados. Teve um desses pacientes que também ficou inconformado junto comigo. A professora Cláudia Andrade falou: Dani, estão querendo montar um grupo de apoio aqui no Brasil, você não quer pegar isso para você? E aí, enfim, tivemos apoio aí de várias organizações, da Stuttering Foundation, de organizações do Canadá, para ajudar a gente a estruturar esses grupos de apoio, né? E aí a Abragagueira, ela vem, né, como uma organização, embora eu fosse fonoaudióloga e estava lá dentro dessa posição, mas acho um pouco como a fala da Raquel, né, a gente estava formando uma estrutura, uma organização que pudesse, na verdade, ser representativa das pessoas que gaguejam, né, eu acho que a Abragagueira, ela tem esse percurso. A gente fez o nosso primeiro grupo de apoio em 1999, a gente está fazendo 25 anos aí do primeiro grupo, que foi aqui na minha cidade, mas ao longo, né, desses 25 anos, eu acho que é uma história muito bonita, né, de como é que você constrói esse empoderamento, como é que você dá voz e dá lugar de fala, né, para todas essas pessoas. E nesse percurso, como mãe, né, eu acho que eu sofri muito também, embora eu tivesse, diferente, né, da sua mãe, Rayane, que talvez não tivesse o conhecimento, eu tinha todo o conhecimento, né? Eu já trabalhava com isso, eu já atuava dentro da área quando as minhas filhas começaram a gaguejar. Eu acho que isso não minimiza o sofrimento, né, nosso como mãe, assim, a gente nunca quer que nosso filho passe por nenhuma dificuldade, enfim, mas o processo de vivenciar essa gagueira desde muito precocemente, num ambiente onde a gagueira era completamente aceita, onde a gente tinha essa bandeira, inclusive, né, dentro de casa, da questão da gagueira, eu acho que foi transformador. E isso me inspira muito, né, no meu trabalho. Eu e a Luciana Contesini, que está aqui também, oi Lu, em 2014, aí fizemos a oficina de fluência, que junta um pouco desses aspectos todos, né, de trazer conscientização para a sociedade, de dar um suporte terapêutico, de acolher a família, de ter esse braço da escola, porque eu acho que esse processo de aceitação, de empoderamento, de autonomia, né, quando a gente vê isso no adulto, a aceitação, ela é praticamente um processo de desconstrução, né? De desconstrução daquilo que você viveu. E eu acredito muito, assim, pela minha experiência pessoal, das minhas filhas, do que eu vivo, né, no meio dessas organizações todas, que a aceitação, ela pode ser uma construção que a gente faz desde o primeiro momento, né? Como a Raquel, acho que vai ter oportunidade de contar um pouquinho também, né, Raquel, da sua trajetória como mãe, mas é muito bom, né? Hoje minhas filhas, eu tenho, uma já está com 20, a outra já está com 22, e eu tenho aí muito orgulho, a gagueira elas nem estão aqui, assim, nem é uma pauta para elas, é só uma característica mesmo, e aquilo está lá, e elas conseguem conviver dentro das suas potencialidades, dos seus desafios também, como qualquer um. Mas, enfim, estou muito feliz, muito honrada, agradeço aí mais uma vez
pelo convite. Obrigada, gente. Bom, Daniela, maravilhoso depoimento. Professora Regina. Bom dia a todos. Eu queria agradecer também o convite da Astrid e da Sandra e principalmente cumprimentá-las por essa manhã maravilhosa, que estamos todos nós aqui felizes e emocionados por esse avanço, né, da fonoaudiologia na área da gagueira e com esse público diverso, né, de familiares, pessoas que gaguejam, os profissionais. Acho que dentre as fonoaudiólogas aqui presentes, talvez eu e a Denise não somos só especialistas em gagueira, né? A gente atua na área de linguagem. E na área de linguagem, eu atuo com as pessoas que não falam, né? Com as pessoas que não oralizam na área de neuro. E por que eu estou dizendo isso? Né? Que acho que o meu ponto comum na linguagem é justamente tentar dar voz para as pessoas e que elas possam ter o lugar de fala delas, né? Eu me formei em 1978, então acho que eu sou uma das mais antigas aqui, e fiz o primeiro curso quando a Silvia Friedman ainda era estagiária, e quem deu na época era a Yara, que depois abandonou a fonoaudiologia, porque foi se tornar socióloga. Então, assim, a minha paixão pela gagueira começou há 40 e tantos anos atrás, né, gente? Quase 50 anos, e eu nunca mais abandonei a gagueira, mesmo ficando na área de neurologia, porque eu passei pela Unimep, estou agora na Unicamp, e a gagueira ninguém quer, né? Ninguém quer dar aula de gagueira, então, realmente, assim, somos ainda um número pequeno de fonoaudiólogas, e principalmente fonoaudiólogos especialistas em gagueira, que podem, sim, contribuir, né, com essa formação em gagueira. Então, assim, eu fiquei ouvindo aqui, né, a fala da mãe, nossa, me perdi no nome aqui, da mãe que falou agora aí sobre não ter, na Esther, perdão, Esther. São tantas pessoas aqui, somos em mais de 100 pessoas, eu me perdi porque eu perdi a conexão também algumas vezes aqui. Da falta de conhecimento. Há 50 anos eu vivo essa falta de conhecimento, né? Então eu fico pensando que não é por falta de esforço dos fonoaudiólogos, das famílias em divulgar. Nós temos aqui a Bragagueira, né? Tem a Instituto Brasileiro de Fluência, tem várias instituições, então já temos um movimento muito grande, temos o comitê, mas eu acho que é porque as pessoas só vão procurar o que é a gagueira quando bate no joelho, né? Quando a água bate no joelho. Então, realmente, fica sem saber até que se apaixona aí como a Raquel, porque realmente a fala da Raquel também é muito tocante, né? Do quanto que as pessoas dão as costas, do quanto as pessoas não ouvem, e aí isso que eu estava falando, esse acho que é o meu ponto comum na minha área de linguagem, de tentar dar voz das pessoas. E aí eu acabo tendo um pezinho, né, na saúde coletiva, que é onde a Astrid também trouxe aqui por causa da CIF, né? Por que a CIF? Porque a CIF ela tenta valorizar, para além do orgânico, essa definição de funcionalidade, essa é o foco dessa mesa, e vou falar só isso e daí já encerro aqui a minha apresentação, né, para me estender muito, que a funcionalidade ela envolve as questões do corpo, ou seja, as questões orgânicas, questões, como a gente bem ouviu na mesa de comorbidades, né, mas envolve também as questões de atividade e participação, que a gente ouviu muito na fala dos nossos usuários aqui, das pessoas que gaguejam. E o fonoaudiólogo também precisa se envolver nisso, porque a gente ouviu vários depoimentos hoje, desde a Sandra começando nessa fala, quanto que é importante a gente entender essa história de vida de cada um e o quanto que os outros interferem nessa história para que eu possa falar com fluência, tá? Então, é isso que na minha apresentação queria trazer, que eu sou uma apaixonada pelo tema há 50 anos, então realmente estou muito feliz de estar aqui vendo uma mesa, né, uma manhã dessa qualidade, dessa riqueza. Parabéns a todos presentes. Obrigada. Obrigada, Regina. Eu acho que eu esqueci de dizer uma coisa, eu estava bem nervosa, assim, ainda estou. Na verdade, a gente tem um ambulatório maravilhoso no curso da UFRJ, que é dentro do Hospital Universitário atualmente, na Ilha do Fundão, e que atendemos uma população desde a infância. A gente não tem limite de idade e não trabalhamos só com gagueira, trabalhamos com taquilalia e taquifemia, desde que a taquilalia, a pessoa chega com essa queixa que atrapalha a vida, né? Que, enfim, quer ser trabalhado. Então, eu vou lançar aqui nessa mesa
de construção de autonomia e esses aspectos interligados, eu vou lançar a primeira pergunta acho que a gente podia tentar manter, né, a listagem do jeito que está para as respostas. Então, a primeira pergunta é: como é que se constrói autonomia para uma pessoa que gagueja? Vou chamar a Raquel. Então, do meu lugar de mãe, que eu tentei e tento até hoje construir essa confiança da minha filha, né? Aqui em casa sempre foi um ambiente acolhedor, né? Antes dela ir para o mundo e para a escola, como ela começou a gaguejar muito cedo, acabava que eu e meu marido éramos a referência dela. E aqui ela nunca teve problema, né? Eu sempre fui uma mãe muito atenta, assim, chega a ser chata de, né, de falar para toda a minha família o que a Cecília tinha, como é que tinha que ser a conversa com ela. E eu ouvia coisas assim que assustavam vindo da própria família, né? Eu já ouvi da minha família que tudo bem a família rir dela, porque o primeiro bullying tinha que ser na família. E aí, para mim, foi muito horrível escutar isso, assim, como assim? E aí eu lembro que eu debati e discuti que, na verdade, a família tinha que ser o porto seguro da minha filha, não era para ser um lugar de bullying. E eu sou a que manda todas as pesquisas para a família para ver, mas é muito difícil. Eu vou dizer que é muito difícil derrubar a barreira já na minha família, é muito difícil, com as pessoas próximas. Então, na minha cabeça, eu comecei a colocar: não, eu preciso. Se uma pessoa que me escuta entender, é um trabalho de formiguinha. O mundo vai ficar melhor, né? Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo ao redor dela, e é o que eu faço. E aí eu comecei, sabe? Ela foi para a escola e eu marcava reunião e falava para os pais e faço carta para os professores no primeiro dia de aula, explicando o que é a gagueira, como que precisa. As fonos conversam, eu chamo as fonos da Cecília e as vão lá. E eu comecei a falar para minha filha, né? Ela acho que ela foi perceber que ela gaguejava pelos 3 anos, assim. Por que que eu falo assim? Assim como? Assim, repetindo. E eu expliquei para ela que era um jeito dela, que todo mundo falava repetindo, que ela falava mais. Hoje a Cecília, ela é uma pessoa que gagueja e ela assume isso. Uma vez eu vi uma fala dela na pracinha, que ela estava balançando e a menina do lado perguntou: "Por que que tu fala assim?" A Cecília lá na hora olhou: "Porque eu sou uma pessoa que gagueja." E aí eu falei: "Esse é o meu jeito de falar." Mas não vou dizer que é fácil. A Cecília tem dias que ela pergunta: "Por que que eu falo assim? Por que que só eu falo assim?" E aí eu acho que entra muito na fala dos outros, participantes, de que ela não conhecia ninguém que gaguejava, né. Eu também não conhecia. Para mim foi assim: a gagueira, o que que é a gagueira? E eu comecei, conhecer outras pessoas que gaguejavam para ela ver que ela não era a única. E aí escrever o livro também me levou a conhecer muitas pessoas que gaguejam, e quando eu vou nas escolas ler o livro e falar sobre a gagueira, geralmente tem sempre uma criança na escola que fala: "Ah, eu falo assim. Ah, o meu pai fala assim. Olha, isso tem nome." Para mim é uma alegria, assim, imensa, quando alguém descobre que aquilo tem um nome e que tem outras pessoas que falam desse jeito. E a Cecília, quando ela foi no primeiro encontro da Abra, que ela pôde participar aqui em Campinas, ela achou o máximo poder conhecer outras pessoas que gaguejavam, assim. Para ela foi incrível. Eu acho que isso ajudou muito a minha filha a entender que ela não era a única. Hoje a Cecília, ela fala abertamente que ela não quer mudar o jeito dela de falar, porque ela diz que isso torna quem ela é. Ela é a Cecília e ela gagueja, mas isso não é só o que ela é. A Cecília é muito mais e todas as pessoas que gaguejam são muito mais. É uma característica de fala. E eu bato muito nessa tecla, que se alguém ri dela ou do jeito que ela fala, o problema não é dela, o problema é da pessoa. E isso ela não vai mudar, né? O problema é do outro. Não pega o problema para si, e ela é muito maravilhosa, e ela tem muito mais coisas que as pessoas têm que conhecer, como todas as pessoas que gaguejam. E eu sou, assim, uma apaixonada, e a minha filha fala com as pessoas que gaguejam. Ela faz vídeos, às vezes a gente é convidada, né, para os encontros da Abra, e a Cecília fala. E eu acho que uma das coisas que ela falou que foi muito incrível, que ela fala por ela, que ela disse: "Se a pessoa que gagueja não falar o que sente, como é que as pessoas vão saber o que que aquela pessoa que gagueja pensa? O que ela quer?" Porque ela morre de medo, assim, um dia que eu contei para ela que tem pessoas que gaguejam que não se comunicam, ficam, mais nas suas, em profissões que não exigem muito contato com o público, e na cabeça dela isso não faz sentido, porque se aquela pessoa não se expor, as outras pessoas não vão saber quem ela é.
A minha filha é uma vereadora. Eu não sou conhecida como a Raquel, eu sou conhecida como a mãe da Cecília. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu espero que ela siga assim, que ela sempre encontre alguém que a escute e que ela entenda que ela tem a gagueira, mas ela é muito mais do que a gagueira, e que o que ela fala é muito importante, e que ela merece ser escutada. E a minha filha exige respeito, e ela pede, ela fala com quem gagueja, peça para a pessoa parar, a pessoa tem que te escutar, tu não terminou, não interrompa, e é assim que eu trabalho, é um trabalho de formiguinha. A minha filha hoje ela é uma militante da causa, mas eu acho que é um trabalho assim muito persistente de quem não gagueja e convive com alguém que gagueja, de mostrar para essa pessoa que o que ela fala é importante e que ela precisa e merece respeito, que se alguém ri, não entende, o problema não é da pessoa. E é assim que eu trabalho a aceitação da minha filha, assim, mas é Muito todo bom, dia, diariamente. muito bom. Excelente. Parabéns. Teve uma fala do Rodrigo, que ele disse, Rodrigo Costa, que ele falou assim, que tem a ver com a sua fala também, né? Que ele disse, quando eu conheci uma pessoa que gagueja, que tinha uma notoriedade na área do trabalho e tal, isso me inspirou. E aí eu tenho lido nas pesquisas que quando os chefes, quando os boss têm uma ação, que eles têm conhecimento de alguma pessoa que gagueja já prévia, que a vida, esse estigma, ele realmente fica muito menor. Então, a vida dessa pessoa que gagueja dentro do trabalho é muito melhor. Quando os colegas do trabalho conhecem alguém que gagueja, a vida dessa pessoa dentro do trabalho é muito melhor. Então, parece uma coisa que a gente não relacionava e tem uma super relação, né? Sim, é importante que nós saibamos disso, né? Tanto desde da infância até a idade adulta, né? Nesse perdurar da gagueira, né? Vou pedir a Viviane Gândara, por favor, para falar. Para mim, esse processo, eu posso dizer processo, né, de construção da autonomia para uma pessoa que gagueja é o enfrentar os desafios que aparecem nas nossas vidas, né, principalmente aí no momento de fala. Então, o telefone toca, eu vou lá, pego para falar no telefone, eu vou numa loja, vou conversar. Mas eu dizendo isso hoje, pode parecer, foi tranquilo para você hoje, uma pessoa de 40 anos, dizer isso, né? Que eu comecei assim, eu comecei a gaguejar com 4 anos, né? Que minha mãe conta. Não. E aí não tem como eu falar desse meu processo de autonomia sem eu não falar da minha mãe, do meu apoio familiar. Porque quando eu ia em alguma loja, eu falava, mãe, fala aí para mim. Eu ia na padaria, mãe, fala para mim. Eu usava alguns momentos para ela ser a minha, entre aspas, apoio, né? Essa é a minha fala. E ela, não, eu não vou falar. Então, ela foi trabalhando isso comigo na época que também, igual a mãe da Rayane, né? Que acho que é da mesma época, um pouco frente à idade, não tinha muita informação. Mas a intuição dela de mãe me ajudou muito a me colocar para falar. E eu lembro de algo interessante que ocorreu, que não foi positivo, assim, né, no momento em minha vida, mas trouxe uma marca, que quando eu tinha 8 anos de idade, em uma sala de aula, e aí uma professora de português, ela pediu para eu ler um texto e explicar o que esse texto dizia. E eu fiz da minha forma, gaguejando. E essa professora virou para mim e falou assim, para de ler e de falar, você é burra. Por quê? Porque eu falei da minha forma. Nesse momento, eu comecei a chorar, sair da sala e criou um trauma. E eu cheguei em casa e falei, mãe, não volto mais nessa escola. E minha mãe, o que ela fez? Essa intuição, e na época não tinha muita informação. Ela foi na escola, conversou com a professora, a diretoria do colégio, os alunos. Ela fez esse trabalho, né, de mãe quanto pessoa, e eu vi que isso foi muito importante. E desde quando eu comecei a falar de forma diferente, minha mãe também me inseriu no acompanhamento
fonoaudiológico, né? Eu passei por diversos fonos, algumas tratava a gagueira diferente, né, do que trata hoje, muitos nem sabia na época, então eu tenho algumas experiências aqui também, né, positivas e negativas, mas foi muito importante, né, esse acompanhamento, assim, profissional que eu tive, né, o apoio fundamental da minha mãe, né, e aí da minha família, né, no todo, mas especialmente ela, porque foi essa pessoa, né, que eu vejo que, assim, me ensina a ter autonomia até hoje, enquanto pessoa que gagueja, né? Porque eu escutei em outros momentos aí falando referente ao processo de autoaceitação, que isso é muito importante para a pessoa, né, que gagueja. Tem alguns dias, até hoje, eu chego e falo, mãe, olha que aconteceu isso, eu falei, mãe, pode parar. Né? Então, ela sempre me coloca para frente nesse sentido da fala e de uma forma consciente ou inconsciente, eu fiz o que depois? Letras e fui ser professora, para mostrar para aquela professora e para outras que eu não sou burra, né? Eu só falava diferente e eu só falo diferente, né? E hoje eu tento levar esse conhecimento, essa informação para todas as pessoas, né? E aí eu estou inserida em um mestrado em educação, justamente com professores. Então, para que eles possam realmente perceber a diferença na fala. E um outro ponto que aí eu percebo também muito importante dessa autonomia é da gente perceber que a pessoa que gagueja pode ser o que ela quiser. Porque também tem disso, né? Ah, você gagueja, então prefiro trabalhar em um local administrativo, onde que ninguém escuta a sua voz. Não, deixa incomodar, deixa as pessoas falar, mas você vai trabalhar onde você quiser, né? Porque a sua presença, ela é necessária. Então, essa autonomia, ela vai sendo construída também. Então, eu vejo que tem muitos pais aqui, incentivem seus filhos, como a minha mãe me incentivou, e aí me incentiva até hoje. E é um processo, não quer dizer que, né, que hoje eu falo assim, ó, se alguém rir de mim, se alguém falar algo, eu não vou ficar chateada, a gente fica. Mas hoje eu transformo esta chateação em algo positivo, de falar de gagueira e orientar e informar as pessoas que a gente pode ser o que quiser. Nossa, que linda, Viviane. Acho que sua mãe está aqui no chat também, está falando. É muito, Ela está, minha irmã também está, minha mãe, minha irmã. Muito emocionante, porque nós sabemos o que os pais, nós temos que ter os pais juntos conosco nos atendimentos, junto nessa vida do atendimento, nesse processamento todo, porque se não tivermos um cúmplice em casa, impossível trabalhar com criança, por exemplo, né? Então, acho que a colocação sua, da Raquel, a Dani também falando dos filhos, né? Eu acho que reforça essa importância dos pais estarem ao lado dessa criança. Se a gente tiver um junto, maravilha. Se tivermos os dois e a família toda, os irmãos, melhor ainda, né? Então, maravilhoso. Parabéns para sua mãe, para você. Daniela. Leila, eu acho que parte desse processo de autonomia, né, dessa construção de autonomia e, consequentemente, né, de uma liberdade aí de expressão, ele parte muito do conhecimento, né? Como você falou, essa questão de você realmente ter uma rede de apoio, que essa rede de apoio toda esteja alinhada com relação ao que é a gagueira, ao que a gente acredita. E eu acho que essa parte do conhecimento, ela passa desde a desconstrução dos mitos, que é algo muito forte, muito presente na nossa sociedade, né? Passa por a gente poder dar luz também, como comentaram, né, na mesa anterior, nas questões das habilidades comunicativas. Então, muitas vezes a gente vai conhecendo, né, o que é a gagueira, vai entendendo os aspectos neurofisiológicos da gagueira e vai achando que, então, a solução é não gaguejar, que, então, a solução, né, o que a gente chama do modelo médico, é consertar a gagueira. E eu acho que, historicamente, a maioria dos adultos e nós, enquanto profissionais, também passamos por esse lugar, né, onde a gente olhava muito mais para as alterações de fluência e como é que a gente amenizava essas alterações ou minimizava a disfluência. E aí, hoje, eu acho que a gente está num outro momento, né,
que é um momento importante também na construção dessa autonomia, que é poder olhar para a gagueira como uma neurodiversidade, que é poder olhar para a gagueira dentro de um modelo social. Então, eu não tenho que ser fluente, né? Até para o conforto do ouvinte, eu tenho que ser espontâneo, eu tenho que estar confortável com quem eu sou e com a minha fala, né? Então, eu acho que muito desse processo de autonomia passa por esse processo de conscientização, de conhecer sobre a gagueira, de conhecer sobre o processo, de conhecer e ampliar a sua visão sobre os aspectos comunicativos, que a comunicação, né, quando a gente fala com brilho no olho, apaixonado, com liberdade, à vontade, naquele assunto que a gente está falando, é maravilhoso, mesmo que você tenha ou não as disfluências, né? E eu acho que também muito desse processo é a gente também olhar para a sociedade, né, entender esse terreno que a gente está pisando. Porque das duas formas, né, eu acho que o paciente, quando ele vai construindo autonomia, inclusive como autonomia dentro do seu processo terapêutico, ele tem que saber os prós e contras de cada abordagem. Hoje, né, dentro das associações, a gente sabe, as pessoas querem o quê? Espontaneidade, liberdade, elas querem ser quem elas são, né? Mas o paciente, quando ele chega no consultório, nem sempre é esse o objetivo dele. Ele vai no consultório porque ele quer que você tire a gagueira dele, né? Ele quer acabar logo com isso, ele não aguenta mais aquele sofrimento. Mas muitas vezes ele não tem consciência do que isso significa, do que você usar uma estratégia de suavização, de modelamento, de modelagem de fluência o tempo todo, o custo mental, o esforço cognitivo que isso implica, perda de espontaneidade, fora as inúmeras frustrações, porque é praticamente impossível você controlar a fala o tempo todo, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente vai numa outra linha, da linha da aceitação, da autoaceitação, de gaguejar livremente, né? A gente sabe que ele também vai ainda encontrar uma sociedade que muitas vezes não está preparada para isso, né? Então, eu acho que essa construção da autonomia, ela não tem um caminho só, mas ela passa necessariamente por você poder se aprofundar no conhecimento de todos esses aspectos, né, da gagueira, da sociedade, das possibilidades terapêuticas e principalmente do seu momento, né? Acho que a aceitação, ela é um processo, mas ela também depende de situações. Tem situações que talvez eu fique confortável de gaguejar, tem situações que eu prefiro não falar do que gaguejar e está tudo bem, né? Se você tem autonomia, você pode escolher, né? Como você se sente mais confortável em cada situação. Então, eu acho que a gente pensando nisso, no ponto de vista do paciente, no ponto de vista do fonoaudiólogo, do psicólogo, do médico que vai estar junto com esse paciente, no ponto de vista da família, no ponto de vista da escola, eu acho que é uma rede de apoio mesmo, e a gente tem uma função, lógico, né, que as organizações elas vão fazer as campanhas de fora, né, para tentar atingir a sociedade, mas o mais efetivo, muitas vezes, é a gente trabalhar nesse nosso microcosmo, né? A gente trabalhar em casa, com os vizinhos, com os professores, para que a gagueira seja realmente ela tenha um espaço nesses lugares, né? De que a gagueira não seja um erro, de que a gagueira seja validada enquanto uma forma de falar. Então, acho que é um processo, todos nós aqui, todo mundo que está por alguma casa ouvindo essa palestra tem responsabilidade sobre isso, né? E tem uma participação ativa nessa construção aí de autonomia. É Eu acho que verdade. Maravilhoso, maravilhoso. Excelente. Concordo. Acho que a sociedade, né, nós precisamos lutar pelas leis. Vocês fazem isso belamente nas ONGs, né? E relatam tanto o aspecto científico quanto o aspecto social. Eu acho isso de uma importância tão grande. Eu participei agora, fui chamada para uma mesa de vocês, no primeiro encontro aqui no Rio, de vocês, e teve político, teve... Eu acho que é isso. Nós precisamos saber que leis nós temos já e que leis a gente precisa. E a pessoa que gagueja tem que estar dentro desse processo, né? Porque quem sabe falar de gagueira muito melhor do que nós fonoaudiólogos é a pessoa que gagueja, né? Dos seus sentimentos,
do autoestigma, etc., né? Professora Regina, a palavra é sua. Obrigada, Leila. Bom, gente, acho que a essa altura já várias pessoas já colocaram, né, várias questões importantes. Eu concordo com todas elas que para a gente promover a autonomia é um trabalho bastante abrangente que envolve todas essas questões já abordadas. Aí eu queria destacar o trabalho mais específico com a própria pessoa que gagueja, né? Então, assim, acho que o grande foco, além de todas essas questões ambientais, familiares, políticas, é trabalhar com a própria pessoa a confiança dela, né? De resgatar a autoconfiança na sua fala, dela se entender como falante e como bom falante também. Ela não gagueja 100% do tempo todo dela, é uma parte que ela gagueja, mas que para ela parece que gaguejou o tempo inteiro, né? E com isso a gente conseguir aumentar a autoestima de como bom falante e daí conseguir essa maior autonomia. Aí eu separei um relato de um paciente nosso, que é aluno universitário da geologia. A gente faz lá com os alunos várias atividades, então já teve gente que fez mapa mental. Esse menino, como um jovem, né, uma das dificuldades dele era fazer apresentações, ele optou por fazer uma apresentação, os slides maravilhosos, né? Então, eu vou só destacar um deles, que para ele foi o ponto de virada, de como é que ele conseguiu desenvolver essa autonomia. Primeiro, ele falou que realmente assim tinha 3 pilares, né? Que era ele poder entender que ele é fluente, ele poder entender o que causa gagueira e ele ser capaz de poder falar. E aí ele trouxe que o ponto de virada dele estava focado em 4 aspectos, né? Ele deu uma porcentagem para cada um, mas na ordem do que ele colocou, o primeiro ponto que ele colocou, ele poder ver o progresso dele ao longo da terapia. A gente ouviu várias pessoas falando aqui, né? Quando a terapia dá resultado, ela própria motiva a continuidade. Então, ele falou que ver o progresso dele no tratamento melhorou para aumentar a autoestima dele. Ele deu 20% nesse processo. O outro ponto de virada para ele foi entender o que era a gagueira, o que causa as disfluências, entender que a disfluência faz parte do ser fluente. Com isso, ele também poder entender o que era ser fluente. Ele deu 10% para a teoria, né? Depois, ele também colocou, aí sim, é a maior porcentagem que ele deu, a importância de reconhecer a fluência. 40% ele deu para isso, então, dele poder se entender como um bom falante, né? E poder saber que ele tem também a própria fluência. E, por último, ele deu 30% dele não se importar os olhares e julgamento dos outros, que a gente também já discutiu aqui, que é uma das coisas mais difíceis, né? Como é que você consegue não olhar, não se importar com o que os outros dizem? Então, assim, é um trabalho muito complexo, demorado, é um processo para cada um, e a gente tenta incentivar os alunos que eu tenho que trabalhar com os alunos de fonoaudiologia, para os alunos poderem trabalhar com os pacientes, né? Então, por isso que aí os recursos também vai de acordo com o que o próprio aluno consegue entender que seja melhor, mas eu lembro, por exemplo, também um outro jovem lá de quase 2 metros de altura, mas que ainda era de 16 anos, jogava basquete. E um dia, né, faltou a estagiária, eu fui lá atender e a gente conversando sobre o que era fluência, o que ele faz com a fluência, eu virei para ele e falei assim, sabe como os jogadores de vôlei fazem, que eles se jogam no chão, o tal do peixinho? Como é que a gente pode fazer isso com basquete, né? Como é que você pode entender que você tem que se jogar para falar sem se machucar, né? Porque se eu me jogar para fazer um peixinho, eu que não sou atleta, vou me machucar. Mas você que é um jogador, ele jogava no time da cidade e tal, foi tão interessante, gente, que depois dessa sessão entendeu a analogia lá, né? O se jogar, então se jogar para falar, falar sem medo de falar, né? Sem medo de ser feliz, para poder chegar onde a Viviane chegou, onde a cada um dos outros pacientes aqui, das outras pessoas que chegaram, ele também entendeu e retomou o processo dele de construção da fluência. Então, eu acho que isso, para mim, pelo que eu tenho visto com vários dos nossos pacientes lá, das várias faixas etárias, a gente atende criança, atende jovem, vários jovens universitários, porque nós estamos na universidade, professor, já atendemos também. Quando a pessoa consegue realmente entender o papel dela nisso, ela entende. A gente brinca lá com os meninos, principalmente, faz um time de futebol, mas nós vamos fazer
um time de bons falantes. Quem é bom falante? Por que que é bom falante, né? Por que que não é bom falante? Então, aí a gente vai trabalhando essa construção com cada um deles, de modo que a gente realmente consiga, né, como o tema dessa mesa, empoderar. E uma vez eu estive num congresso de saúde coletiva, que aí falaram que esse termo vem do inglês, do empowerment, que empoderar não era exatamente a melhor palavra, embora hoje ela já tenha uma conotação muito grande, né? Mas que é fortalecer, né? Que, na verdade, o processo do empoderamento passa por você fortalecer a pessoa. Então, para ela ganhar autonomia, a gente está fortalecendo ela como um bom falante, a gente está fortalecendo a família, tem que fortalecer as nossas leis e políticas públicas, né? De realmente entender o espaço que hoje essas pessoas que gaguejam têm, né, de direitos também, né? Muito Então, bom, eu acho que é isso que eu queria trazer nesse momento. muito bom. Excelentes analogias a senhora fez. Muito obrigada. Professora Beatriz. Bom, que emocionante aí, né, a fala da Daniela e da Raquel. Obrigada por a gente ter ouvido isso, né? Da Viviane, da Regina. Agora eu vou um pouco aí, Daniela e Regina, vou ser um pouco repetitiva depois da fala delas, né? Mas eu fiquei pensando aqui nos usuários que a gente recebe na nossa clínica, né? E na maior parte das vezes, como eu disse, adolescentes e adultos que chegam para a minha clínica, que já chegam assim, com muitas questões. Emocionais, né, por tudo que já passaram até aquele momento. E uma coisa que me chama muita atenção é o quanto eles ainda não foram atendidos na área da fonoaudiologia. Isso é uma coisa que eu sempre fico pensando. Então, em primeiro lugar, que eu vou destacar aqui, eu acho que o conhecimento do profissional é algo muito importante. Por mais que a gente tenha dito aqui que a gente tenha, né, as associações, as ONGs, né, e a divulgação de tudo isso, ainda falta muito conhecimento do que é a disfluência, né, do que é a gagueira, de como trabalhar esse usuário. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, que a gente vê quando chega para a gente mais velho, o quanto que faltou, né, de tudo isso. Então, acho que isso é algo que a gente tem que refletir muito, como chegar mesmo, né, na formação dos nossos alunos. E é algo que eu também passo, estou falando desse lugar, né, que é o lugar da universidade, o como é difícil, porque é uma área que os alunos pouco escolhem, né? Acabam tendo muito pouco disso na universidade. Né? Se a gente for olhar mesmo o planejamento de tudo que a gente passa para os alunos, não é uma área que eles têm muito conhecimento, então eles chegam para a prática quase sem nenhuma teoria sobre isso, né? Aí eles chegam e eles só vão trabalhar quando, de fato, na clínica que eles estão, tem um paciente, é diferente, né, do que acontece na Leila, que tem um ambulatório específico. Acho que a maior parte de nós não temos, né? Então a gente acaba no ambulatório, no meu, por exemplo, que é generalista, acabo recebendo. Bom, então é um desafio para quem está orientando, supervisionando esses alunos. Como é que eu vou, né, a partir de um caso que eu tenho na minha clínica, trabalhar com esse terapeuta que vai atender esse usuário e passar esse conhecimento para os outros que estão no mesmo ambulatório. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem muito a refletir sobre isso. Pensando no empoderamento, é que a gente está falando, né, do usuário, né, e não do fonoaudiólogo, mas eu acho que isso é muito importante dizer, parte disso, né, eu encontro um profissional que pouco conhece aquilo que vai fazer, então acho que isso já é uma dificuldade. Mas, para além disso, então, estamos já na prática, pensando no usuário, eu acho que a gente precisa pensar, né, eu ouvi em algum momento aqui alguém falando de dar voz, né, para essa população, né, e eu fico pensando, a gente tem que criar esses ouvidos também, para além disso, né? Quem é que vai ser o interlocutor? Como é que essa pessoa vai olhar para essa pessoa? Então, muito emocionante ter ouvido aí a mãe, né, e a usuária que veio falar um pouco sobre esse desafio. Então, o usuário, na verdade, eu acho que a gente tem um grande percurso com ele, né? Ele compreende isso a gente vive no nosso cotidiano. Muitas vezes a gente os recebe, eles nem conhecem, eles não entendem nem o processo que eles estão passando. Então, acho que já foi dito pela Regina, já foi dito pela Daniela, a importância da história de vida dessa pessoa. Quem é ele, né? O que ele faz?
quais são as coisas importantes na vida dele, quais os impactos em tudo aquilo que ele vive, né? Então, eu acho que isso é muito singular mesmo. Eu acho que todo o nosso conhecimento, ele só vai conseguir alcançar esse usuário quando a gente entender quem é ele, né? Tudo que ele faz, então, quando a gente fala da CIF, eu gosto muito de pensar, né, de entender tudo que está ao entorno desse usuário e qual o impacto da disfluência em tudo aquilo que ele vai fazer. É só aí que a gente acha o caminho, né? O caminho para essa autonomia. Quando ele compreende as questões da fluência, quando ele compreende tudo que ele faz e qual é esse impacto e como é que a gente pode auxiliar nesse caminho, né? Eu acho que é uma corresponsabilização, terapeuta, usuário, escola, família, lugares que ele frequenta, profissionais que o atendem, porque muitas vezes a gente está muito fragmentado, cada um num lugar, falando uma coisa para esse usuário. Então, acho que a gente precisa fazer um plano terapêutico singular de verdade, que envolva as pessoas que estão trabalhando e que a gente tenha um objetivo em comum, até para que essa pessoa consiga se encontrar neste lugar, né? Cada um está falando uma coisa e eu vou para onde, né? Acho que eu vejo muito isso acontecer também. Eu acho que a família, muitas vezes, não compreende esse processo. Eu acho que a família é um dos primeiros lugares que a gente precisa atingir, né? A gente viu aí o relato de quando tem uma família que compreende o processo e que entende que isso faz parte, né? A disfluência é uma das questões daquela pessoa, mas não é a pessoa, né? Então, eu acho que é entender que esta pessoa tem várias características, uma delas é a disfluência, né? E como é que a gente vai trabalhar essa disfluência? Aí sim é o grande desafio, né? Daí são os conhecimentos do profissional junto com esse usuário. Mas eu iria para este local. Primeiro, o fonoaudiólogo tem que conhecer, né, tudo isso, né? E a gente tem que atingir esse usuário no sentido de que quem é ele, né? Quem é essa pessoa? Qual é o impacto desta disfluência nessa vida? E quais as pessoas que estão envolvidas nisso para eu poder trabalhar no território. Então, eu acho que o território é muito importante, aonde ele circula, né? Ou ele está circulando ou não, então é outra grande pergunta, né? O quanto essa pessoa está isolada é um outro grande desafio. Acho que Daniela falou de rede, né? Muitas vezes a gente encontra a pessoa, o usuário, sem rede alguma, né? Ele está tão isolado que a gente começa a olhar para a disfluência antes de olhar para o que mais importa, ele está circulando socialmente? Ele realmente tem um local para ele estar? Ele existe? Que voz é essa que a gente vai dar para alguém que nem está circulando? Então, eu acho que esses saberes são muito importantes e se a gente não entrar neste local, a gente não consegue fazer o resto. Eu vejo muitas vezes a preocupação com a técnica e o esquecimento do entorno. E daí a gente está indo pelo lugar errado, né? A gente começou só pensando na gagueira e eu tenho que tirar essa gagueira, né? Então eu acho que é muito antes disso. Muito bom, Acho muito que é obrigada. isso. Muito obrigada, muito obrigada. É isso mesmo, né? E além da técnica, né? O fonoaudiólogo especialista de influência, ele precisa ir muito além da técnica, né? O conhecimento nessa parte social nossa, é essencial. E aí os alunos inicialmente não têm isso, mas vão adquirindo no ambulatório e na vida, né? A gente precisa estar muito atento no ambulatório, quem é supervisor, quanto a isso, né? Nós estamos já chegando ao final do nosso fórum e eu ainda queria passar a palavra para a Sandra e a Astrid, mas antes disso, tem uma outra pergunta. Vou dar uma passada e aí vou pedir para vocês serem bem breves, a gente nem vai ter os 5 minutos, para quem quiser responder. Acho que é uma pergunta importante, porque depois eu também queria chamar uma pessoa que aqui no chat falou sobre uma lei. Acho que pode ser importante para nós. Mas a outra pergunta é: como um fonoaudiólogo pode auxiliar a pessoa que gagueja e seus familiares na busca da autonomia e do empoderamento? Acho que vocês já responderam bastante sobre isso, né? Mas se alguém do grupo quiser falar, da mesa quiser falar mais alguma coisa, nós estamos aqui à disposição. Daniela. Um pouquinho, Leila. Eu acho que essa questão da família é uma questão muito importante que o fonoaudiólogo pode orientar bastante,
principalmente com relação ao que a gente valoriza, né? Então, muitas vezes os pais vendo, ai, que bom, hoje ele está fluente, né? Então, a gente poder realmente ajudá-los a mudar esse olhar, né? A família busca a fluência porque ela acha que a desfluência é um sofrimento, mas quando ela faz isso, ela está levando uma informação para essa criança do que ela está valorizando. Então, que a gente possa auxiliar a família a perceber que ela tem outras formas de ajudar essa criança também, além de fazer um exercício de fala, de suavização, mas também valorizando esses outros momentos, né? E nessa construção da autonomia, eu acho que uma das coisas muito importantes para a criança, e isso a gente já consegue fazer com a criança desde pequenininho, quer dizer, ela ensinar sobre a gagueira, né? Então, ela fez lá uma atividade, da máquina de fala, ela aprendeu o funcionamento da fala, ela pode chamar a mãe, ela pode ensinar para essa mãe, olha, como é que faz? Como é que eu faço para gaguejar mais forte? Como é que eu faço para gaguejar mais suave? O ato de você falar sobre a gagueira, de você ensinar, eu sei o que acontece comigo, eu posso ensinar para o outro, eu acho que isso é uma construção muito importante desse processo de autonomia. Você sair de um lugar da onde você é vítima da gagueira, onde aquela perda de controle pode acontecer e te pegar a qualquer momento, para um lugar aonde você conhece, aonde você explica, né? E aí, pensando um pouquinho além dessa construção, hoje eu explico para minha mãe, para o meu irmão, amanhã eu vou dar uma aula na escola, amanhã eu vou participar de um grupo, né? Eu acho que essa autonomia, quando você constrói ela também nessa rede e nos grupos, seja pelos grupos de pais que a gente faz, as oficinas de fluência, que são oficinas terapêuticas, os grupos de apoio, acho que eles são essenciais nessa construção, e você vai dando mais voz, né? Acho que a gente fala de autonomia, acho que aquela frase nada sobre nós sem nós, ela é muito importante. Então, como é que a gente ensina isso para a criança, né? Como é que a gente pode também levar a criança a perceber isso, né? E a importância da gente fazer isso pautado em muito conhecimento, né? Sim. Então, acho que isso é uma coisa Eu queria importante. fazer um acréscimo, que eu penso que em minha vida ajudou bastante quando a fonoaudióloga passou informações corretas para mim referente à gagueira. Porque até então, muitos profissionais relacionavam a minha gagueira à questão emocional, o que hoje eu sei que não é, né? Então, quando eu tive o conhecimento correto, para mim foi libertador, porque em alguns momentos eu assim até se me culpava. Nossa, por que eu falo dessa forma? É porque eu estou mais ansiosa? Porque era isso o que tinha passado de informação até então. Então, eu penso que assim a profissão de vocês, né? Este trabalho é muito importante, né? Os fonoaudiólogos levar a informação correta para quem gagueja e para os familiares. E também as estratégias de fala. Hoje eu utilizo quando eu quero. Por muito tempo eu utilizei, né, em vários momentos, né, e aí devido ao cansaço mesmo, assim, mental, atualmente eu opto por não utilizar, mas se um dia, se eu quiser, né, em uma palestra, em um local, eu utilizo. Então, percebo que conhecer também as estratégias de fala faz com que a pessoa que gagueja tenha autonomia, e isso é muito bom para mim. Excelente, Viviane. Leila, Excelente. posso falar? Não sei se alguém mais levantou a mão. Eu queria só reforçar tudo que vocês duas já falaram, né? A Dana e a Vivi, a questão do trabalho com a família. A gente tem usado vários materiais da própria Oficina da Fluência, aquele brilho maravilhoso das meninas, quando ela fala, se eu não respirasse, eu não estava aqui, né? Eu uso sempre em aula e uso sempre com os pacientes, isso sempre provoca um impacto muito grande, né? O KISS que vocês fizeram, a gente também criou o GAGEST, e aí esse exemplo que eu queria trazer, um dos nossos meninos foi lá ter um jantar em família, que a namorada foi apresentar, a filha foi apresentar o namorado, e o cara achou que ele estava deixando o clima mais suave se ele fizesse uma piada com gagueira por causa do irmão. E o pai, para suavizar toda essa situação, ele pegou e trouxe uma das perguntas que estavam no GAGEST. Ele falou, você sabia que tal pessoa também gagueja, não sei o que e tal?
E aí, quando ele trouxe, a gente realmente entendeu exatamente o que a Vivi está falando, o quanto que é importante esse trabalho, né, da gente conscientizar as famílias, de conscientizar. Então, a gente realmente faz esse trabalho que, além do atendimento individual, as alunas, os alunos tenham tempo para fazer um trabalho de orientação com as famílias, e a gente faz uma vez por mês grupos tanto de pacientes que gaguejam juntos, para eles trocarem as experiências, quanto dos pais, para também trocar experiências, né? Então, nisso a gente realmente vê o quanto já foi falado aqui, que o fato de você poder conhecer outra pessoa que gagueja, ou outro pai e mãe trocar com outra experiência, quanto que realmente isso tudo contribui, né? Então, acho que é dessa forma que a gente pode auxiliar, né, os familiares e as pessoas, na verdade, é fazendo um trabalho conjunto. Obrigada. Excelente, professora. Isso mesmo. E aí a gente escuta que não é fácil, né? Esse transtorno neurobiológico, por que que eu fui sorteada com ele, né? Então, não é fácil no dia a dia, não é fácil, mas se eu tiver o apoio da minha família, se eu tiver uma condição de fazer uma boa fonoterapia com um especialista, e nós temos hoje, depois das nossas duas organizações não governamentais, 2007, 8, 9, né, para cá, 2006 para cá, nós temos escritos, estudos, artigos, discussões, projetos de leis, que nós não tínhamos antes disso. Então, eu primeiro quero agradecer aqui às fundadoras das duas organizações. A Anelise ainda está aqui presente, vai estar até o final, está sempre. Daniela, a Luciana. Se eu estiver falando, se faltou alguém que esteja aqui, me desculpe. Eu estive no início do IBF durante alguns anos, e adoro as duas organizações, com as suas diferenças, suas características, acho que elas precisam existir, e Denis está aqui presente também. Então, acho que nós temos uma Sandra Merlo, sem dúvida, nós temos a sorte de termos as duas ONGs que são realmente pilares da divulgação da gagueira de uma forma científica, humana, social. Então, assim, muito obrigada, porque isso é de uma importância aqui no Brasil fabulosa, e fora também, né, sem dúvida alguma, né? Nós vamos fazer o nosso fechamento. Tem mais alguém da nossa mesa para falar, que queira falar? Bom, então, eu tenho aqui no chat uma pessoa, Fernando, que falou sobre a lei. Eu acho que a gente podia ouvir um pouquinho. Fernando, você pode falar para nós bem pouquinho sobre esse tema que você colocou aqui? Eu acho que cabe. A Luciana, se puder falar sobre escuta. E aí nós vamos chamar a Sandra e a Astrid para fechar o nosso evento. Pode ser? Tudo bem. Por mim, tudo bem. Pode falar, Fernando. Você tem 2 minutinhos. Bom dia, eu sou Fernando Andrade, na Bagagueira. A gente, há 2 anos, nós estamos com um projeto lá em Brasília, a PL 2461, que é uma PL de atenção à gagueira. E ela foi aprovada já por todas as comissões, inclusive a Comissão da Saúde, e está agora na última comissão, que é a CCJ, e que já foi aprovado o texto base. A relatora, a deputada Tabata, aprovou uma semana, não, agora há 3 semanas, então está para ser votada, e provavelmente a gente vai até Brasília na próxima semana ou na outra, né, para adiantar o processo e tentar ainda votar esse ano, né? Essa mesma lei, a base dela, a gente já tem aprovado em alguns estados no Brasil e também alguns municípios no Brasil.
Então, basicamente é isso. E falta pouco, né, para a gente ter uma lei nacional, né, de atenção à gagueira. Se Excelente notícia. alguém tiver alguma dúvida, desculpa, né, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à vontade para qualquer questionamento, tá? Eu que peço desculpas, acho excelente notícia nessa manhã, para coroar essa manhã maravilhosa. Parabéns, Sandra, Astrid, mais uma vez, obrigada pelo convite. Essa foi eu adorei fazer parte da mesa, as professoras, as pessoas que gaguejam, a Raquel. Raquel, mostra o livro, Raquel. São esses 2 livros aqui, que é o Falar Não é Igual para Todos e A Cidade do Amor em Dobro. Foram os 2 escritos. E só para terminar minha fala bem rapidamente, quando a gente fala em escuta, eu sempre acho que antes de para ser um bom falante, a gente precisa de uma boa escuta. É uma troca, né? Uma pessoa que gagueja precisa de alguém disposto a escutá-la, porque aí sim a mensagem chega, né? A culpa não é de quem gagueja, às vezes é a troca que não está sendo efetiva, e não é a culpa de quem gagueja, às vezes é bom a gente olhar como que a gente anda, como nós somos ouvintes, de que maneira, um ouvinte empático ou aquele ouvinte que só escuta para querer falar em cima. Fica só isso, assim, eu sempre me machuca, assim, quando a gente fala em bom falante, o bom falante requer um bom ouvinte. Mas é isso, esses são os meus 2 livros, e eles, né, Parabéns. quem quiser, Devemos ter ele é voltado para a infância, mas eu acho que ele abraça também os adultos que gaguejam. Excelente, excelente, obrigada, excelente, parabéns. Eu acho que não é a culpa, né? Eu acho que é um desconhecimento muitas vezes, né? Eu quero acreditar nisso, que tem um desconhecimento das pessoas e que essa pressa do mundo faz com que a gente, eu que interrompi Fernando falando no final, uma pressa, há um tempo, uma não alternância de turnos, né? Às vezes, quantas vezes que a gente não deixa o turno se alternar, quantas vezes a gente não deixa o outro falar, e eu acho que há um desconhecimento e essa pressa. Eu quero acreditar nisso. Muito mais ignorância do que outra coisa. Infelizmente, nós estamos tentando. Esse fórum, por exemplo, é uma das ferramentas para podermos melhorar toda essa situação, né? Luciana, você quer falar um pouquinho? Você tem 2 minutos. 2 minutos. Obrigada, Leila. Obrigada, pessoal do Comitê de Influência, que maravilhoso. É só para, acho que, fechar realmente, né, essa nossa manhã, falando da campanha que a International Stuttering Association sempre lança um tema. E o tema desse ano é exatamente esse, que é o poder da escuta. Então, o quanto é importante a gente divulgar a gagueira, divulgar o conhecimento da gagueira para a sociedade, para que a gente possa ter bons ouvintes, ouvintes que aceitem e que escutem e que sejam atentos ao conteúdo que tantas pessoas maravilhosas têm para falar. Então, fica aqui o convite para todo mundo divulgar conhecimento para a gagueira, através das redes sociais, dos pacientes, dos seus núcleos, né? Como a Raquel falou, é o avô, é o tio, é o vizinho, é a escola, para que a gente realmente estimule esse poder da escuta, que as pessoas possam ser melhores ouvintes, né? Era só para fazer esse comentário, esse convite aí. Obrigada, Leila. Imagina. Obrigada a você, Luciana. Sandra e Astrid, maravilhosas, obrigada. Vou passar a palavra para vocês fazerem o fechamento. Muito obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, minha mesa, meus participantes. Foi um prazer, uma honra. Que bom. Bom, eu vou fazer as minhas considerações e depois a Astrid vai fazer o fechamento. Mas, assim, quando a gente pensou em montar esse fórum, a gente queria trazer representantes de todos os lugares, das universidades, das pessoas que gaguejam, das organizações, enfim, a gente queria trazer um espaço de reflexão. E eu acho que deu certo, né? Pelo menos, assim, o que eu tenho visto aqui dos comentários, todo mundo está muito feliz, né, com o encontro. Acho que nós fomos uma ferramenta, assim como nós somos uma ferramenta para os nossos pacientes, e vocês que fizeram a história, né? Então, eu só quero agradecer a participação de cada um.
Agradecer às universidades, ao IBF, à Abra Gagueira, à Oficina de Fluência, que todos nós estamos no mesmo barco, né? Tanto as pessoas que gaguejam, como também os profissionais que estudam, e é importante a gente entender e escutar o que cada um entende por essa área. Então, eu fico muito grata pela forma como a gente conduziu, achei que foi muito, muito prazeroso, e acho que todos saem daqui com uma sensação muito positiva, né? Então, a Astrid vai fechar agora, e é isso. Muito obrigada. Agradecimento imenso, especialmente aí a Sandra, minha companheira que apoiou essa ideia, né? Que um dia ali em novembro de 2023 eu escutei essa música e falei, é isso aí. Vamos ter os olhares diferentes, vamos ter diferentes olhares, porque um olhar enriquece outro olhar, né? E a gente concretizou, então, esse enriquecimento dos olhares aí, grande, que o próprio olhar é algo que a gente também trabalha dentro do processo terapêutico, né? E tentar entender esses olhares que desviam, às vezes, quando estão falando com a gente, né? A própria pessoa que gagueja se entender quando desvia esse olhar e voltar cada vez mais esse olhar para a amplitude, né? Quero agradecer a contribuição dessa mescla entre a ciência e a vivência da pessoa que gagueja, que era um dos motores aqui desse evento, conseguir mesclar essas duas áreas, porque nós, fonoaudiólogos, né, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia é uma sociedade voltada para a ciência da fonoaudiologia, mas que a gente sabe que a ciência não é feita se a gente também não está aí em consonância com as pessoas, né, que apresentam as suas dificuldades, aquilo que a gente trata. Então, a gente não constrói ciência a partir de laboratórios, né? Os laboratórios, eles precisam ter esta visão e ter o que impacta. O que é essa autonomia? Como eu conquisto isso? Porque nem tudo que a gente proporciona dentro do processo terapêutico é o que a pessoa vai realmente levar para si. Às vezes ela tem próprios caminhos, e esses caminhos vocês trouxeram aqui. Vocês trouxeram os seus caminhos que nem sempre foram pautados pelo que os terapeutas colocaram. Então, há uma autonomia que foi conquistada, uma autonomia que veio da família, que veio do ambiente, e que a gente tem que conseguir continuar, e que vocês continuem fazendo isso. Então, também esse fórum é para incentivar todos aqui a continuar no seu blog, no seu site, nas suas comunidades, nas suas mídias sociais, falando e trazendo conhecimento, né? O seu próprio conhecimento como experiência e o conhecimento da ciência, e que a gente possa mesclar essa percepção, né, essa autonomia, esse conhecer de si com sim as estratégias de fluência, porque às vezes a gente recebe pacientes que, se ele não consegue ter essa entrar em alguma estratégia de fluência e se ver um pouco mais fluente, ele nem se abre para se perceber, né? Então, às vezes eles chegam a gente pedindo fluência, a gente fala, não é isso, né? A gente vai olhar você, que nem agora essa mesa finalizou, ter um outro olhar, mas as estratégias às vezes também vão ser. Então, eu não queria tirar as estratégias de fluência e de modificação, né? Quando eu tenho essa autonomia, como foi colocado, agora eu não quero usar, mas quando eu tiver uma palestra eu vou usar. Então, eu saber disso, né? Eu saber que eu posso. Não é que eu quero, não vou deixar não estou fazendo terapia para não ser mais gago, não é isso. Mas é para poder ter ferramentas que não deixem meu instinto de tensão, meu instinto de querer me livrar da gagueira ser prevalente, e sim colocar outras possibilidades com a plasticidade neural que a gente tem. É isso. Muito obrigada por todos. Encerramos aqui.